Olá, eu sou o Douglas Ferreira e esse é o Parla Mais da semana. Hoje a gente começa a nova fase deste podcast, que é trazendo agora candidatos, não mais os pré-candidatos. Agora são pessoas, são candidatos, são políticos que já foram homologados legalmente nas convenções, e quem vai estrear esta fase aqui do Parla Mais é a Tatiana Maria Melo Guimarães, a enfermeira Tatiana. Tudo bom? Tudo Tatiana, bom. de volta aqui com a gente, né? Douglas, muito obrigada pelo convite. Estamos aqui de volta, né, para conversar dessa nova etapa, né, uma nova missão que se inicia, uma caminhada, um movimento que a gente faz rumo a trazer pessoas, né, que acreditam no nosso cuidado, na nossa coragem, na nossa competência para cuidar do Piauí. O que muda a partir de agora, Tatiana? O que muda é que agora a nossa estrutura começa a ganhar mais força, né? Nossa estrutura é baseada em pessoas, né, que compram a ideia, né, de ter uma candidata legítima e do povo. Né? A gente está carente dessa candidatura que nasce das comunidades. Né? Então, a gente tem hoje um perfil político no nosso estado que a gente precisa mudar, porque a gente está vendo que não está dando resultado. Né? Em pleno 2026, a gente ainda tem localidades no nosso Piauí que depende de carro-pipa para chegar à água. É terrível. E é uma das nossas bandeiras. Né? Eu, apesar de eu ser enfermeira, mas eu sei que a água é saúde. Água é saúde, né? Então, sem uma água de qualidade, sem ter água, a gente não tem saúde. Então, a gente tem que ir para o princípio básico, né? Que é ter água disponível para nossas comunidades. Então, não é mais admissível a gente ainda ter cidades no nosso Piauí, no nosso sertão, que depende de carro-pipa, boa parte do ano, para a nossa população passar sede. Então, sede, ela não espera, ela é urgente. Né? A água, gente, ela tem essas duas vertentes da água que eu acho fundamentais a gente insistir e bater nessa tecla. Primeiro, ela é vida. Sem água, a pessoa morre. Sim. Depois, ela é saúde, porque o organismo da gente precisa para se manter ativo. Tem um médico aqui, toda vez eu falo isso, eu tento lembrar o nome dele, mas não recordo. Tinha um médico que eu entrevistei assim que eu entrei nessa profissão, e já se passaram mais de 40 anos, que eu fui entrevistar esse médico. Ele disse uma frase que eu nunca esqueci. Ele disse: Douglas, com água e sabão, a gente resolve 50% das doenças, com certeza, que a gente tem hoje. Ainda hoje, essa afirmativa é verdadeira. É verdadeira, né? Verdadeira. E com água e sabão, dentro dos hospitais, na unidade básica de saúde, a gente diminui muito, e com a educação da população. Agora, sem ter a água, não adianta o sabão. Não adianta o sabão. Não adianta o sabão. Sabão nem espuma. Nem espuma. E aí a gente precisa preservar o nosso ambiente. A gente está vendo aí a questão das mudanças climáticas. O Piauí introduziu agora uma sede de monitoramento, mas não tem só que monitorar. A gente já sabe muitas das consequências dessas mudanças climáticas. Tem que ter ação, né? Ação efetiva para que a água chegue a quem precisa. Porque, como eu disse, sede não espera. Sede é urgente, a água é urgente, e água de qualidade, né? Então, uma das bandeiras que a gente vai levantar é essas questões da gente trazer a água a quem precisa no nosso estado. Nosso estado tem, sim, capacidade de ter água disponível para toda a nossa população. A gente tem um lençol freático riquíssimo. O que falta mesmo é vontade política para resolver o problema. E o que chama atenção, e aqui vai assim um comentário depois da gente ver, constatar em loco e assistir, até a mídia, de certa forma, está mostrando isso. Em pleno século XXI, a gente falar em água, em carro-pipa, é um negócio tão asqueroso, sabe? Porque você morar num estado onde as pessoas não têm a água na torneira, não tem sequer água para botar no pote, algo, como diz uma amiga nossa, assim, algo de errado não está certo. Isso, E aí, como a nossa bandeira principal, né, é a saúde, e aí a gente vem levantando isso porque a água é saúde. Para a gente ter saúde, a gente tem que ter água, o nosso organismo precisa. E
Além disso, a gente vai trabalhar também fortemente a melhoria da saúde no nosso estado com a interiorização, né? O Saúde Digital que veio, ele melhorou bastante, mas a gente precisa também ter o profissional perto do paciente, porque nem sempre a teleconsulta, a telemedicina, ela resolve, né? O contato direto com o paciente, ele é insubstituível. E aí a gente vai, sim, trazer propostas na Assembleia Legislativa para que a gente possa resolver esse problema da saúde no nosso estado, que é o acúmulo de pacientes que muitas vezes não é para estar nos regionais, mas muitas vezes estão porque é o único local que tem uma assistência para resolver algumas situações que deveriam ser resolvidas nos municípios. Então, assim, a gente vem, né, com essa força da mulher que é enfermeira, que vem da comunidade, que cuida das pessoas. Então, eu cheguei até aqui, não foi a política que me trouxe, foi a comunidade que me trouxe até aqui. Foi as necessidades que eu sempre vivi dentro das comunidades que eu trabalhei, da que eu vivo, né, para que a gente possa mudar a realidade. A gente não pode mais ficar à mercê das outras pessoas resolver nossos problemas. Eu tenho, né, toda certeza que eu tenho competência e capacidade, porque eu compreendo a realidade lá de dentro. E compreender a realidade lá de dentro me traz uma força para resolver. Porque eu sei o que é viver nas comunidades, eu sei o que é trabalhar nas comunidades, e isso traz uma força de saber cuidar e de resolver o problema. Então, assim, eu tenho várias estratégias, né, para resolver, várias propostas que a gente vai estar lançando aí no longo da nossa campanha eleitoral, e são propostas todas que podem sair do papel, são propostas que vão virar realidades assim que a gente tiver todo o poder de resolver. Bom, você daqui a pouco vai, inclusive, citar algumas dessas propostas para a gente, mas eu queria, antes, reforçar essa questão. Pelo que você falou aí, a tua candidatura, Tatiana, ela não é um objetivo pessoal, mas ela é uma consequência de um trabalho, é isso? Isso mesmo. Eu não tenho família política, né? Eu não tenho uma formação de dentro da minha casa para essa vida política. Eu sou a primeira da minha família materna e paterna que entra na vida política, né? Essa é a terceira vez que eu me candidato, né? Cada vez estou crescendo mais em número de votos, em número de pessoas que vêm junto comigo. De contatos, conexões, né? Conexões, porque é isso, a palavra certa é essa, Douglas, é conexão. Então, as pessoas se conectam comigo, a minha campanha é feita de pessoa a pessoa. Eu não tenho aquela liderança que vai dizer, eu vou trazer tantos votos. Não, a cada pessoa, ela que é a minha liderança e ela que vai trazendo o voto. Cada um vira um cabo eleitoral. Vira um cabo eleitoral, porque acredita, porque justamente eu estou hoje como candidata por um propósito, por uma missão, por saber que eu posso fazer o bem, né, e muito melhor do que muitos que estão aí, que muitas vezes, quando chega lá, que conquista a vaga, esquece a população, esquece quem ele elegeu. Como eu sou uma candidata legítima da comunidade do povo, eu não tenho como esquecer disso, porque eu sou povo, eu sou lá da comunidade. Então, a política para mim é um propósito, é uma missão para resolver os problemas que eu enfrento no meu dia a dia, no bairro que eu moro, no bairro que eu trabalho. Qual é o partido? É o PSD. PSD. Partido PSD. É o mesmo que você concorreu antes? É o mesmo que eu concorria a deputada federal e fiquei na segunda suplência no pleito passado. Perfeito. E o partido está dando apoio? O partido, né, hoje dirigido pelo deputado Júlio César, ele dá todo o apoio, né, às nossas candidaturas femininas, né, a nós que somos mulher. Eu tive um excelente apoio para a candidatura de deputada federal e agora estou tendo novamente. Então, assim, eu enxergo que eles valorizam, né, essa questão da minha história profissional e da minha história pessoal, que fortalece muito a minha candidatura. Né? É a história de uma pessoa que nasceu em Teresina,
que caminhou pela Praça do Liceu, eu me criei na Praça do Liceu, depois fui morar no bairro, ainda hoje eu moro lá no bairro Itapiru, ali no Conjunto Itapiru, perto do aeroporto. Trabalhei na Zona Norte, né? Tenho 23 anos que sou enfermeira da Fundação Municipal de Saúde de Teresina, dou plantão. Então, assim, isso tudo faz com que a gente conheça a nossa população de perto. Né? E além de Teresina, eu conheço todo o estado, porque já fui presidente do Conselho Regional de Enfermagem e conheci todo o estado e sou professora há mais de 20 anos da enfermagem. Era isso que eu ia te perguntar. Você conhece hoje o Piauí? Conheço hoje o Piauí como presidente do Corém. Eu viajei todo o nosso estado, tenho conexões em várias partes do nosso estado, porque hoje eu tenho ex-alunos que são secretários de saúde, eu tenho ex-alunos que são vereadores, eu tenho ex-alunos que são prefeitos. Então, assim, meus ex-alunos, eles cresceram na profissão e eu sempre digo em sala de aula, você vai ser um próximo secretário de saúde. Aí o pessoal, não, professor, vai, aceite, porque hoje eu já cheguei em cidade do Piauí, que o diretor da maternidade era um ex-aluno meu, o secretário e o diretor do hospital geral. Então, assim, todos os três tinham se formado na mesma instituição que eu dou aula há 18 anos. Então, assim, isso fortalece muito, porque dentro da sala de aula eu já falo o poder da política na nossa vida. Né? Porque muita gente, principalmente as mulheres, a gente tem que desmistificar que a política, ela não é para ser falada, não é para ser discutida. A política, ela tem que ser falada no dia a dia. Tudo passa pela política. Tudo passa pela política. A política é a arte de negociar. Até em casa, quando a gente vai negociar, se vai para o shopping ou se vai para um parque, a gente está fazendo político e a gente está negociando uma decisão. Então, a gente tem que desmistificar que a política é só essa política partidária, mas essa política partidária é que decide a vida da nossa população, é quem decide o nosso futuro. Então, o nosso futuro, ele passa por esses espaços de poder. E esses espaços de poder, eles têm que ter mulheres à frente, porque a mulher, ela tem a sensibilidade para resolver muita coisa que não está sendo resolvida. Tatiana, eu vi de um mês, 2 meses para cá, o Sindicato dos Médicos fez uma verdadeira jornada pelo interior do estado. E mostrou uma realidade de hospital que a gente até se assusta. Nas tuas andanças, tu tem visto alguma coisa assim que chama a atenção? O que falta mais, né, no nosso interior é a estrutura mesmo para a resolutividade, né, para resolver o problema. Então, não adianta ter uma boa equipe ali de plantão se a estrutura não responde. Não adianta eu ter ali uma equipe se falta material, se falta medicamento, se falta aquela organização para resolver. Então, o que falta muitas vezes dentro dessa política de saúde é a resolutividade. Muitas vezes a gente quer que várias instituições resolvam o mesmo problema, mas a gente também tem que regionalizar os problemas. Se, por exemplo, Picos é referência em neurologia, pois que eu dê a capacidade para ele resolver a parte neurológica. Se Floriano é para ser referência cardiológica, pois que eu dê capacidade para resolver realmente toda essa situação, entre exames de imagem, exames de alta complexidade, profissionais que resolvam. Hoje o Piauí, ele tem uma rede dos melhores profissionais nessas áreas de especialidade do Brasil, quiçá do mundo, né? A gente tem hoje médicos indo para a China, aprender novas tecnologias, e aí muitas vezes dentro do nosso próprio estado ele não é valorizado, né? Então a gente precisa valorizar essa estrutura também, né, que você falou, né? E valorizar os profissionais, né, os profissionais da enfermagem, os profissionais da medicina, e dar capacidade para trabalhar, né, condições de trabalho, porque não adianta a gente valorizar e não ter a condição de trabalho. Então tem que ser um conjunto de coisas, e aí a gente fica muito preocupado com as OS, né, que no interior do estado elas vêm administrando, né, os hospitais, algumas até com melhora do rendimento ali do atendimento, da resolutividade, outras não. Então a gente tem que avaliar realmente onde isso está tendo um bom resultado e onde não está tendo, porque é um investimento alto que o Estado faz nessas estruturas de organizações que vêm para administrar nossos hospitais, e eu sou uma defensora do SUS, né? E como defensora do SUS, eu sou defensora também da gestão pública.
sabe? Então, eu defendo que a gente tenha profissionais concursados, profissionais que realmente tenham a oportunidade de trabalhar no público, para o público, tá? E aí, muitas vezes essas associações que vêm de fora, essas organizações, ela não conhece o nosso problema. Ela vem lá do Rio de Janeiro, ela vem de São Paulo, ela não sabe a dor do nosso povo, ela não sabe o que a gente precisa. Um dia desse, eu visitando uma, eu perguntei para a diretora, porque eu vi que ela não era daqui. Ela disse, não, eu sou lá do Rio de Janeiro. Eu estou aqui, eu vim para trabalhar nessa cidade e tal. Eu comecei a falar um pouco da cidade e tudo. E ela disse, eu tenho percebido. Então, até ela saber a nossa necessidade, a gente perdeu muito tempo. E a gente tem profissionais capacitados nessas regiões para administrar, para seguir, para dar um bom resultado, né? Então, a gente tem uma preocupação. Eu, enquanto presidente do Corém, lutei muito para que as OS não entrassem no Piauí, porque a gente já via o exemplo dos outros estados, né, que eu andava e via o resultado, que a gente não tinha um resultado bom. E aí, quando entrou aqui no Piauí, é uma preocupação real que eu tenho com a nossa saúde, a gente não ter a administração direta do estado, e sim passando essa questão das OS, né, que são essas ONGs, vamos chamar de ONGs, né? São ONGs que administram alguns hospitais regionais no interior do estado. A gente tem recebido assim denúncias terríveis, né? Terríveis. Tem até o caso de uma que a gente está apurando com mais, eu não vou citar nem o município para não criar nenhum problema, mas nós estamos aprofundando essa pesquisa, porque é tipo assim, é uma OS que o hospital, vamos supor, gastava X com lixo para reciclar o lixo, para dispersar o lixo, descartar o lixo, e passou a gastar 10 vezes X, né? Então, assim, isso não pode, se tiver acontecendo de fato, né, a gente precisa denunciar isso. Sim. Mas, enfim, você já começou a falar de algumas propostas, porque tudo que você está falando aí é o seu entendimento sobre essa área da saúde, e você já vai apresentando algumas sugestões. Mas eu queria que você colocasse aqui pelo menos 3 projetos que você diz assim, ó, chegando na Assembleia eu vou cuidar, lutar diariamente para resolver ou para aplicar essas 3 soluções aqui nos problemas da saúde do Piauí. Por exemplo, um dos nossos projetos vai ser essa questão da estruturação da saúde por regiões. A gente já tem as regiões de saúde, mas a gente tem que fortalecer essa estrutura. Então, uma das coisas é a gente trabalhar junto com a Secretaria de Saúde, inclusive destinando emendas, trabalhando e fiscalizando o destino dessas emendas, porque não é só, muitas vezes, o deputado ele destina a emenda e fica por ele. Não, a gente vai fiscalizar e vai ver onde ela foi aplicada e se realmente ela está trazendo resultado. Então, assim, a gente tem que estruturar as regiões que tenham capacidade de resolver. Então, as nossas emendas, elas vão com um destino certo, né, para a saúde, para resolver o problema. Então, se é uma compra de um equipamento que está faltando para dar uma melhor resolutividade para aquela região, a gente vai estar fazendo e vai estar fiscalizando. Porque muitas vezes as emendas ficam paradas por falta de capacidade, muitas vezes técnica dos profissionais que estão lá nas secretarias de fazer o projeto para destinar o dinheiro. Então, o dinheiro ele é destinado para aquele determinado serviço. É como se diz, é um dinheiro carimbado, carimbado, né? No popular o dinheiro carimbado, e muitas vezes ele retorna porque não tem a capacidade técnica de fazer o projeto e fazer aquele dinheiro virar a realidade. Então a gente também vai trabalhar com a equipe que possa facilitar isso para os municípios. A outra proposta que a gente tem é melhorar a saúde das mulheres. Por que das mulheres? Sem a mulher saudável, a gente não tem família saudável. Douglas, a mulher, ela por si só, ela já é a cuidadora. Se você vai pegar a história da nossa humanidade, se não fosse as mulheres, a gente não tinha um planeta povoado. Então, a gente precisa cuidar dessa saúde das mulheres de forma mais organizada, tá? Hoje a gente tem mulheres em vários municípios que não têm acesso a uma mamografia. Vai a carreta, mas a carreta vai, quando é que chega esse resultado? E se der alterado, qual é o fluxo? Porque o problema é esse, não é ela fazer o exame, é o pós-exame.
Tenho várias pacientes que procuram a gente, que ela tá já com resultado, né, de uma mamografia com indicação de biópsia, né, com indicação já de câncer, e ela não consegue fazer uma biópsia. Né? E isso é um problema sério porque a mamografia termina não valendo resolvendo. nada. Então eu uso uma tecnologia, né, que é a mamografia, que é a tecnologia padrão ouro no Brasil para detecção de câncer de mama, mas o pós-resultado, cadê a resolutividade, cadê o fluxo para essas mulheres? Tá? Então, a mesma coisa, é a dimensão que a gente vai levar para a nossa população da saúde reprodutiva. Hoje, a gente tem muitas mulheres que não sabem que tem direito a um implanon, que é o implante subdérmico, que é um implante que o Ministério da Saúde investiu milhões e muitas vezes os municípios não estão capacitando seus enfermeiros, que o enfermeiro ele pode fazer inserção. Hoje, mais de 90% da inserção no Brasil de DIU, que é o dispositivo intrauterino, e do implante subdérmico é feito por enfermeiros. E aí a gente tem um estado que muitas vezes ele não está investindo nisso, né? E muitas vezes o médico ele não tem muitas vezes a sensibilidade de treinar e fazer essa atividade, porque tem tantas outras para ele também tomar de conta, né? Os hipertensos, diabéticos, os idosos, que muitas vezes ele não tem o tempo para fazer a prevenção, porque isso é a prevenção de uma gravidez indesejada. E já o enfermeiro não, ele é formado para a promoção da saúde e para a prevenção. Então o enfermeiro ele encaixa nesse perfil, né? Da saúde reprodutiva, da prevenção da gravidez indesejada, da prevenção do câncer de mama, da prevenção do câncer do colo uterino, que agora vem o novo teste de HPV-DNA, e tudo isso a gente da enfermagem, a gente contribui para a saúde pública, mas a gente também precisa ser valorizado. E uma das políticas de saúde que eu vou defender é a valorização do profissional de enfermagem, que nós estamos 24 horas ao lado do paciente, nós sabemos realmente quando o paciente altera, né? Muitas vezes não é o médico que está ali quando o paciente começa a ter febre, começa a ter uma pressão alterada, não, é a enfermagem. A enfermagem identifica as alterações e comunica ao médico. Então, eu trabalho em equipe. E muitas vezes a gente tem uma valorização de um profissional aqui e a do outro aqui, sendo que essa que está aqui, que é a enfermagem, a gente tem uma capacidade muito maior de resolver, uma capilaridade muito maior de chegar perto da nossa população e de estar ali frente a frente com o nosso povo. Então a gente precisa ser valorizado, e essa valorização ela vem não só em criar o dia da enfermagem, a semana de enfermagem, é importante, mas é importante também a valorização em forma de remuneração e de jornada de trabalho justa. A propósito disso, a remuneração está sendo paga dentro do que determina hoje a lei? Aquele piso está sendo honrado? Em muitas instituições não está sendo honrado, né? É uma luta, né, do nosso sindicato da enfermagem para que a gente consiga cada vez mais avançar. O estado do Piauí tem um problema sério com a insalubridade dos profissionais de saúde, e aí não é só da enfermagem. Eles criaram uma lei aí, uma época, que congelou a insalubridade dos profissionais a um valor fixo, né? E aí, como aqui é uma lei estadual, o Estado adota aquela lei. Então, a gente precisa urgentemente rediscutir essa lei da insalubridade. E eu, como deputada estadual, eu vou encampar essa luta, né? Porque a insalubridade, ela faz parte do risco que o profissional de saúde ele coloca no dia a dia da sua saúde. Tem uma questão que eu também nunca consegui entender nessa questão da insalubridade, é que ela não é um percentual, né? Pela CLT, ela é um percentual. É um percentual, mas não é um percentual em cima do salário que a pessoa recebe, mas em cima do salário mínimo, é isso? Isso, porque na CLT, ele pode ter essa interpretação. Só que aqui no Estado, ele congelou. Ele botou um valor X para o profissional, independente do salário que ele recebe, do vencimento dele, é aquele valor. Então, não adianta ele receber R$2.000, outro receber 3.500, que vai ser aquele mesmo valor. A insalubridade é a mesma. É a mesma. Não é por percentual. Não é como é a CLT, que a CLT a gente tem um percentual de 10%, 20%, 40%, dependendo do risco, do grau de risco que o profissional está exposto, né? Na Fundação Municipal de Saúde, a gente ganha pelo percentual em cima do nosso vencimento. Já o Estado não. Ele congelou um valor fixo, que isso ele traz todo um risco profissional. O profissional está ali trabalhando dentro de uma UTI, exposto ao grau máximo
de risco à sua saúde, um risco ocupacional, e ele recebe um valor irrisório. Então, assim, a gente tem que voltar essa luta para todos os profissionais de saúde do nosso estado. A insalubridade, ela deve voltar a ser pelo percentual de acordo com o vencimento básico dos nossos profissionais. Vou te dar um tempo para tu tomar uma água. Tá certo. Que eu vou me comunicar aqui com os nossos internautas, agradecer a audiência e dizer o seguinte: se você está gostando aqui das propostas, da conversa, do discurso da enfermeira Tatiana, você nos ajuda a compartilhar. Você manda esse link para todas as pessoas que você conhece. Manda para o grupo de WhatsApp do trabalho, da família, da igreja, do condomínio, da associação de moradores. Manda para Deus e para o mundo. Se você não é inscrito no nosso canal, recebeu esse link através de um grupo de amigos, você aproveita agora, se inscreve, aciona o sininho para receber as nossas notificações e nos ajuda a compartilhar, tá bom? Tatiana, estamos chegando ao final, mas eu queria que você olhasse agora para cá e deixasse a sua mensagem para o Piauí. Quer dizer, depois da convenção já pode até pedir voto. Então aqui a gente deixa a nossa mensagem, né? A mensagem da mulher que cuida, da mulher que tem coragem e competência para executar tudo o que a gente vai trazer durante nossa campanha eleitoral. Tudo foi cuidadosamente planejado para que a gente possa executar. Eu sou uma mulher de palavra, eu sou uma mulher com história, e aí eu convido vocês a visitar minhas redes sociais, @enfermeiratatiana, é meu Instagram, e lá vocês vão ver toda a minha história, né, como mulher, mãe atípica, mãe solo, a pessoa que cuida, a mulher que está ali como professora, como enfermeira, e é assim que eu vou conduzir o nosso mandato à frente da Assembleia Legislativa aqui do Piauí, com muita garra, coragem, força e vontade, porque uma coisa que não me falta é vontade e coragem de mudar e de transformar a realidade do nosso estado numa realidade muito mais livre, né? Porque nossa população ela tem que ser livre, e essa palavra para mim é muito forte, né? Nas nossas andanças a gente vê muitas pessoas ainda com medo até de votar nas pessoas que querem. Eu queria muito votar em você, mas eu tenho um compromisso. E aí as pessoas não sabem que o voto é ele a urna, né? Que o compromisso tem que ser com a consciência dele, com o futuro que ele quer para o nosso estado. Né? E é assim que eu tenho conquistado as pessoas e que eu desejo que a gente consiga lograr êxito nessa campanha, que eu já venho com essa força, né, de ser da comunidade, de ser uma mulher do povo, que nasceu na periferia e que quer trazer isso para a Assembleia Legislativa. Perfeito, obrigado. Você já sabe, toda semana a gente tem um episódio novo aqui do Parla Mais. Eu conto com a tua audiência na semana que vem. Sucesso para você, Tatiana. Gratidão, Douglas, mais uma vez aqui no Parla Mais, e que a gente possa ter sucesso aí na nossa jornada. Muito obrigada. De nada. Valeu, gente.